Olá, eu sou o professor Avelino Júnior e eu estou ministrando aulas de Direito e Mercado no curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté para as turmas do 7º semestre A e B. Vou pedir aos meus alunos que ingressem na plataforma EVA, Espaço Virtual de Aprendizagem da Universidade de Taubaté, e lá vão encontrar os slides dessa aula número 4 sobre Direito e Mercado, explicando detalhadamente o conteúdo dos slides, ok? Todo mundo pronto? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Hoje, a aula número 4 refere-se à sociedade de advogados. Mas, professor, esse tema o senhor já não tratou da aula número 3? Sim, a aula número 3 dividida em duas partes. Porém, na aula número 3, eu tratei do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, a Sociedade de Advogados, vamos analisar o que consta no Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil. Então você, aluno do Direito, que irá prestar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, irá verificar que nós temos uma lei 8.906 de 1994. Essa lei, ela expõe o Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. E nessa mesma lei, nós temos o Código de Ética e Disciplina da OAB. Muito bem. Além disso, a OAB conta com o Regulamento Geral. Professor, mas o que é o Regulamento Geral? É o regulamento de como funciona a Ordem dos Advogados do Brasil na sua parte interna e externa. É uma regulamentação de uma lei. Se o Estatuto da Advocacia é uma lei, quem vai regulamentá-la? É o Regulamento Geral da OAB, ok? Então vamos verificar no regulamento onde está a parte de sociedade de advogados para nós entendermos. Na realidade, muitas das coisas que irei falar está replicado com relação à aula número 3, ok? Então vamos lá. O artigo 37 do Regulamento Geral da OAB expressa da seguinte maneira: os advogados podem constituir sociedade simples, unipessoal ou pluripessoal de prestação de serviços de advocacia, a qual deve ser regulamentada, registrada no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Então, o que nós sabemos? Se você quer montar uma sociedade de advogados, onde você vai registrá-la? No Conselho Seccional, onde está o seu escritório, a sua sociedade. Então, cada estado membro do Brasil tem um conselho. Conselho Seccional de São Paulo, Conselho Seccional do Rio de Janeiro, da Bahia. Onde está a sociedade, é lá que você vai registrá-la. Não vai para cartório, não vai para a junta comercial. O registro é no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Professor, mas que tipo de sociedade eu posso montar? Uma sociedade simples, não tem caráter mercantilista nem empresarial, pode ser a unipessoal, uma sociedade de uma pessoa só, e também pode ser pluripessoal, uma sociedade com vários advogados. É isso que expõe o artigo 37. Adiante, portanto, próximo slide, o parágrafo 1º do artigo 37. As atividades profissionais privativas dos advogados são exercidas individualmente, ainda que revertam à sociedade os honorários respectivos. Veja, a sociedade de advogados é um ente abstrato. Quando o cliente chega no escritório ou na sociedade, ele precisa ter a confiança do advogado. Portanto, o contato é pessoal, advogado e cliente, independentemente quem vai ficar ou ratear com os honorários advocatícios. Portanto, é uma atividade não empresarial. Precisa o advogado estar no nome na procuração,
é preciso que o advogado exerça a pessoalidade, o contato pessoal com o cliente, ok? Parágrafo 2º do artigo 37, as sociedades unipessoais e as pluripessoais de advocacia são reguladas em provimento do Conselho Federal. Então, veja, temos a lei federal que trata do Estatuto da Advocacia. Temos o regulamento geral que regulamenta aquela lei e também temos os provimentos do Conselho Federal. Os provimentos vão determinando, à medida da história do direito, algo mais pontual para direcionar o caminho ético e também o caminho da sociedade dos advogados, independente da sociedade ser unipessoal ou pluripessoal, ok? Adiante, portanto, vamos para o artigo 38. Já vimos o parágrafo 1º e 2º do 37 e agora o artigo 38. O nome completo ou abreviado ou o nome social de no mínimo um advogado responsável pela sociedade constará obrigatoriamente da razão social. Então, nessa primeira parte do artigo 38, o nome da razão social precisa conter o nome completo ou abreviado do nome do advogado responsável por essa sociedade. É muito importante, não há nome fantasia. A razão social é o nome do advogado, que é o sócio da sociedade. Continuando a segunda parte do artigo 38. Podendo permanecer o nome ou o nome social de sócio falecido se no ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor essa possibilidade tiver sido prevista. Suponhamos que uma sociedade seja registrada com o nome de um advogado e o advogado venha a falecer. Quando constituíram a sociedade, deveria ser colocado na cláusula da constituição da sociedade o nome do advogado. Mas se aquele advogado que tem o nome falecer, vai ou não possibilitar a continuidade da razão social? Se estiver na cláusula pode ou deve continuar, logo a sociedade tem que obedecer à cláusula constituída. Mas se porventura estiver expresso na cláusula, não, se o sócio que tem o nome falecer, pode ser trocado, então obedece à cláusula. Então é muito importante isso. Isso é muito comum cair em exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ok? Seguindo, portanto, vamos ao artigo 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação dos resultados. Olha que interessante. Tem uma sociedade de advogados, essa sociedade vai se associar com um advogado. Então, o que nós temos? Esse advogado não é empregado, não faz parte do contrato de seletista, contrato carteira de trabalho, ele apenas presta um serviço. Só que essa prestação de serviço está na forma de associado. Então nós já temos sociedade. Quem faz parte? Os sócios. Mas é possível que a sociedade tenha advogados trabalhando para a sociedade na qualidade de associado e não empregado. E aí no artigo 39 nós temos o parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados. Então, cada advogado que é associado a essa sociedade tem que registrar lá no Conselho Seccional, aonde está registrada a sociedade de advogados, ok? Continuando, portanto, vamos para o artigo 40 do Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil. Os advogados sócios e os associados respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao cliente. Veja, a sociedade do advogado é um ente, pessoa jurídica, porém
essa responsabilidade é conjunta dos advogados sócios e dos advogados associados. Mas como é essa responsabilidade? Ela é subsidiária e ilimitada. Subsidiária significa que primeiro que responde a sociedade, o prejuízo é a sociedade. Depois, subsidiariamente, os advogados, sócios e associados. E o caráter deles é ilimitado. Portanto, primeiramente, sociedade responde. Não vamos confundir com a palavra solidária. Não é ao mesmo tempo, é subsidiário. Continuando o mesmo artigo 40, nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou omissão, isto é, faz porque quer, faz sem querer, acionando, fazendo ou omitindo. Qualquer dessas hipóteses respondem ilimitadamente e subsidiariamente os advogados sócios ou associados da sociedade de advogados. No exercício dos atos privativos da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Então existe o código de ética, existe a infração, onde o advogado sofre punição além de responder pelos prejuízos causados aos clientes. O que é muito importante nesse artigo 40 são os atos privativos da advocacia. Quando o ato é privativo da advocacia e a advocacia é um caráter pessoal, é aqui que está a diferença do caráter mercantilista. Por isso que a sociedade de advogados não é uma empresa mercantil, é apenas uma forma societária de trabalhar com o serviço da advocacia, ok? Portanto, ao artigo 41, as sociedades de advogados podem adotar qualquer forma de administração social, permitida a existência de sócios gerentes com indicação dos poderes atribuídos. É uma sociedade. Suponhamos que a sociedade tem aí 2.000 advogados. Nossa, professor, tudo isso? Sim, podemos pegar advogados sócios e advogados associados. Muita gente, um grande escritório, tem uma clientela, uma rede bancária ou uma rede de supermercados, observe o quanto de trabalho e ações judiciais. Então é possível que a sociedade adote uma forma de administração. Vamos a uma empresa, não tem caráter mercantilista, mas ela precisa administrar. Então pode ser o sócio-gerente determinado pelos sócios com indicação de poder. Olha, você é um sócio-gerente da sociedade. O seu poder atribuído é até aqui, para que não dê todos os poderes a um gerente, porque nós estamos falando de hierarquia, ok? Muito bem. Para frente, portanto, artigo 42, podem ser praticados pela sociedade de advogados com uso da razão social, os atos indispensáveis às suas finalidades que não sejam privativos de advogado. Portanto, a sociedade pode comprar insumos, então ela tem esse caráter de sobrevivência na compra e venda. Portanto, a razão social pode sim exercer outros fatores, desde que não seja privativo do advogado. Por quê? Porque o ato privativo do advogado é a essência da sociedade de advogados, mas precisa a sociedade sobreviver. Então, é muito importante explicar. Podem ser praticados com o uso da razão social atos indispensáveis. Imagine você contratar uma empresa da internet, em uma TV a cabo. Tudo isso a empresa pode fazer. Não é ato privativo, mas está previsto aqui no artigo 42 do Regulamento Geral, ok? E vamos, portanto, para o último artigo do Regulamento Geral que trata da sociedade de advogados. É o artigo 43. O registro da sociedade de advogados observa os requisitos e procedimentos previstos no provimento do Conselho Federal, o que nós já falamos. Então, o registro tem que observar o provimento do Conselho Federal da OAB, ok? Logo, logo estarei com uma nova aula, acompanhe comigo no meu Instagram e também curta o meu canal do YouTube. Inscreva-se!
Até mais. Muito obrigado.